Bom, a, a gente ainda está sozinho aqui na live, acho que chegou agora o Douglas Vini. Bom, Douglas, a gente vai tentar comentar aqui ao vivo a live da Crypterium, na hora que ela voltar, né? Porque o Austin estava falando aqui, de repente teve um problema, e aí não, a live por enquanto está fora do ar. Teve um problema na transmissão, tá certo? Eu não tenho, Douglas, contato com ele aqui, mas vou tentar perguntar lá no chat lá assim que abrir de novo a live, eu vou tentar perguntar sobre esse marketing das exchanges, né? Que era uma promessa que eles tinham feito na live anterior, né? De ter um foco um pouco maior aí nas exchanges e assim na utilidade do token, né? Porque é só para contextualizar quem está chegando depois aí, a Crypterium está aí no mercado das ICOs desde 2017, né? Muitos de nós já entramos nessa época, fizemos nosso primeiro investimento. E a proposta era ser um banco, um criptobanco, né? Com vários serviços que agora estão se tornando realidade, como empréstimos, poupança, transações, cartão de crédito, cartão de débito, no caso. E muitas dessas coisas aí deram uma engasgada para chegar ao ponto que nós temos hoje, né? Tivemos ali aquela primeira parceria com a Union Pay, né? Eu tenho 2 cartões da Union Pay, nenhum deles funcionou comigo, na verdade. E agora eu ainda não tenho cartão da Visa, porque a gente precisa ter passaporte, né, para ter o cartão Visa. Então eu estou aguardando um tempo aqui, eu vou fazer meu passaporte para poder estar utilizando o cartão, né? Mas para quem comprou o token em si, não só pelos serviços, realmente nós temos aí um certo atraso, né? Porque o token ele foi vendido a mais de $1 na época e acho que $2, se eu não me engano, né? Para quem comprou na ICO está bem no prejuízo, porque hoje nós estamos numa cotação entre 25 centavos, 20 centavos. Tivemos aí alguns picos aí de 70, de 45, ficamos alguns dias, a semana passada. Mas realmente tá tendo bastante atrasos nesse ponto, né? O token está sendo muito pouco valorizado ao longo do tempo e a gente espera que isso melhore, porque senão a gente prevê que muita gente vai acabar saindo do negócio, né? E para eles parece que não está tendo tanto problema em sair. O foco deles está sendo nos produtos, né? Então, mais para a gente que investiu, tanto na ICO quanto depois comprando nas exchanges, participando das campanhas, realmente é algo assim bem desapontador, né? Tanto na ICO. Então vamos aguardar aqui um tempinho para ver se a live volta, né? Eu estou dando umas atualizadas na página aqui e para ver se volta logo essa live. Na outra live não teve problema, que eu me lembre, estava tudo assim bem, funcionou legal do começo ao fim, né? Acho que teve uma leve interrupçãozinha lá eu esqueci o nome do outro sócio lá, porque um é o Austin, né? Mas a outra live foi primariamente com o outro sócio, agora me falha o nome dele. Mas realmente ainda não voltou. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui. Walter, realmente o token está sendo uma decepção para a maioria de nós, né? Eu tive alguns aportes aí na faixa dos 11 centavos, 12 centavos. Então, realmente, eu não estou assim, muito decepcionado demais, porque eu não estou no prejuízo. Mas eu entendo que muita gente que comprou só lá na fase de captação da ICO está bem desapontado, né? E
a gente espera que eles consigam. Isso, Steven Park, Anderson. A gente espera que isso aí tenha algumas mudanças, né? Existem aí até especulações que essa falta de valorização pode ser para maximizar a queima, né? Mas se a gente for querer maximizar a queima sempre, a gente vai aguardar muitos anos aí para queimar uma quantidade considerável dos tokens, né? E a gente vai acabar morrendo na praia aí, enquanto todas as outras altcoins e o próprio Bitcoin estão valorizando, né? Eu também acredito no token ainda, tanto que eu tenho lá meu aporte ainda, não estou fora dele, mas a gente espera ter algum resultado, né? Afinal, já são aí 4 anos, né, de 2017 para cá, e a gente está aguardando esses resultados e a gente pensa que está um pouquinho devagar, né? Pelo que seria a proposta. Voltou ao vivo. Vamos ver aqui então. O Austin está falando aqui, eu vou pôr o áudio dele. Now. Currency company to cover, because we are global and we have users from 180 countries or something like that. So it is literally impossible for us at this stage of our development to have licenses in all key markets. And the way we operate today is we work with partners that have licenses, but in the long run, you really want to control your own destiny in this area. It's much better if you have the licenses to deliver a particular product than having to work with a third party who has that license. It's not always the case that it's necessary, but more often than not, I think it is better to have your own license. So we're actually allocating a significant chunk of money just to target key markets. And I'm going to talk specifically about the USA at the moment, in a moment. Then we've got B2B expansion. The B2B angle of our platform is perhaps the most interesting. Now, maybe if you're a retail user. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente falar dessa questão. Bom, a gente tem aqui alguns dados, e pelo que ele falou, eles estão investindo bastante pesado na expansão do B2B e no marketing, né? E também vão investir um pouquinho na questão do suporte e outros dados aí. Vamos continuar vendo, ele vai falar do B2B agora. You look at it and don't really see the B2B part, but the B2B logic is effectively, it's a mirror copy of what the Crypterium app is, and a business can basically have that up and running in less than a month. And that is really starting to take off, and you'll see that with some of the registrations we're getting from new users. But B2B expansion doesn't really mean we need more leads, because we've got plenty of leads. What we need, though, is more developers, because usually what happens is when a B2B company or a customer comes to us and said, we would like a version of your application, they need several things. Of course, they want the application itself, but usually they come with a token. That token is more often than not on a major exchange, because it's a relatively small token. So that means that there's integrations required with exchanges. We need to provide custody, and at the end of the day, pretty much everybody wants a Visa card that they can issue to their own customer base. All those things, even if the app development side might be... Ele está falando aqui que a expansão do negócio B2B está sendo focada também, eles estão precisando de mais desenvolvedores, porque quando os clientes entram nesse B2B, eles esperam ter aí os cartões Visa, né, para ter uma praticidade, pelo que eu estou entendendo. To happen in a few weeks, some of those other things take time. So we do need a bigger team. Eles precisam de time maior de desenvolvedores. We want to spend some more money on marketing. I know that a lot of you feel that we're not visible as much as some of the other companies in our space. That is probably true, and we will. You will see an upside in marketing expansion, not just of the company, but also of the token. I know a lot of you who watch this are token owners, and we have engaged a number of bodies to try and make our token a more attractive value. Bom, ele está falando aqui que uma das necessidades que a empresa tem é de focar um pouquinho mais no marketing, né? Expandir esse marketing, que é uma das reclamações que a comunidade tem feito, dar visibilidade e também de forma que aí os usuários do token, quem comprou o token, se sinta aí recompensado e tenha essa valorização. Proposition for people who look at those areas.
And then finally, we are very conscious of the fact that we've grown so fast in the recent months. Our services haven't grown to the same quality, and that we do have, a number of administrative customer support issues. So, we are bringing on teams of people to really help on that. Ele falou também aqui, então, que o serviço tem tido uma adesão bastante grande nos últimos meses, só que a qualidade do serviço decaiu um pouco, porque provavelmente não estavam preparados para esses aportes maiores, né, para a gente usando com mais intensidade o serviço. Então eles estão alocando mais aí desenvolvedores, estão aumentando os times de desenvolvedores para atuar tanto nessa resolução dos problemas quanto no suporte aos usuários. I also wanted to touch about the fact that if you do a crowd investing, it means now well, in our case, we've got 2,800 plus shareholders. That's very different than having just 3 shareholders. And it means that we have to start changing how we report. Bom, é importante isso aqui. Ele está falando como agora a gente tem 2.800 aí acionistas da empresa, né? Por conta dessa rodada da Series. Agora eles têm que mudar um pouquinho a forma como eles vão fazer os relatórios. E eu acho que isso vai ser benéfico, que vai trazer mais transparência para a gente. I sort of do an informal monthly live stream like this. May even sometimes just post some numbers into a chat group or something. We can't really do that anymore. But there are certain rules and regulations that are required as part of having a crowdfunding and when you do reporting, etc. So we're going to move much more into more of a formal reporting. Então eles vão começar agora a fazer esses relatórios de uma forma mais formal, não somente aí compartilhar no grupo de Telegram, alguma coisa assim. Vai ser uma coisa mais empresarial mesmo, pelo que eu estou entendendo. A live não vai ficar 100% aqui porque a gente precisa dessas pausas para fazer os comentários, ok? Cycle, definitely quarterly. Monthly to me is just too fast, but we will definitely be doing a formal quarterly reporting. Estão falando que vão fazer provavelmente um relatório trimestral aqui, né? So what will happen is, we will do a formal reporting to our shareholders and then we'll follow it up with a live stream. And the other thing. Então eles vão fazer um relatório para os acionistas, quem participou da rodada da Series, e também vão complementar isso com as lives. Which I think is important. Today we are managed by an executive committee, and I'm a member of that executive committee, and we are now going to add to that. It's time to bring in an advisory board. Eles já têm um time aí de gerenciamento do qual ele faz parte, mas eles vão tentar agora expandir isso. I think with one stone you can get a non-executive board that also advises on the key issues that we need. So eles vão também ter uma mesa aí, né, uma equipe de não executivos, no caso, de pessoas comuns para reportar também essas questões que a gente tem, esses problemas, de uma visão mais da comunidade, provavelmente. Perhaps a specialist in compliance, for example. So that is a target for us to have an advisory board up and running by the end of the third quarter. And again, that will bring more quality to the way Crypterium operates. Com isso, eles esperam então trazer mais qualidade para a forma como a Crypterium está entregando seus produtos. I also wanted to mention that having more capital gives us more opportunity to support the token as well. There is no clash between having equity owners and token owners. The two things really can go hand in hand. And we are now going to, or we have already engaged quite Está falando que tendo mais capital é melhor para a empresa conseguir realizar so that's pretty much where Não existe conflitos também entre os usuários do token e os bearing in mind what I just told you, that it's not easy for me now to just throw some numbers out here. We will have to do that on a quarterly basis. When we did the crowdfunding, we submitted a set of numbers to seeders that were, in inverted commas, audited and were 100% accurate, but it's not appropriate now for me to just throw some numbers out unless I think they are not critical to the business itself. So I do have a few numbers later on about Visa cards. So really I'm just sharing with you now some things which I think you might find interesting. Total registered users continues to climb, and you can see this yellow bar, which is the B2B.
is getting bigger all the time as we bring on more B2B users. I would say it's hard to tell probably from that diagram, but B2B probably grew faster than retail last month. And bearing in mind, B2B, we don't really do any advertising, we don't do any marketing promotion on Google or Facebook. That's a very B2B está positive. crescendo And mais then do you que can eles see also esperavam, where our mesmo sem user ter base feito muito marketing. is linked. So we do say we are global, and I think this chart shows that we are global. A third is Europe. Aí está falando que a Crypterium é global, então ele está mostrando um percentual de usuários em cada continente aqui. Asia is a very significant percentage. Of course, 23% Oceania is na Ásia, relatively small. 2% If I'd na have shown a Oceania, second chart, which I did have, but just 34% na confused, Europa e assim which vai, is né? Dá para ver active tudo users. No, a registered user and an active user are not the same thing. Assim, ó, um detalhe importante, isso aqui são usuários registrados, quem baixou o aplicativo, né, e fez um registro. Mas usuários ativos, ele vai falar agora. I'm sure you all download apps. Sometimes you register and then you don't go back into it for 3 months. We obviously have users like that as well. If I show active users, Europe stays about the same, but the USA becomes much more interesting. They get well past 20%. Falando que em usuários ativos, os Estados Unidos, a América do Norte aqui, passa de 20%, né? Porque ele fala que mais ou menos mantém a mesma proporção nos outros, mas os Estados Unidos tem mais usuários ativos. And as a single market, bearing in mind what I said before about licenses, the USA it's not one license territory, it is of course 50, but it's one sort of jurisdiction territory, whereas Asia, is China, Japan, very Taiwan, completely different geographical. Falou da questão das licenças, né, que tem que obter em cada território. No caso dos Estados Unidos, como os Estados Unidos é uma federação onde cada estado tem uma legislação, provavelmente precise lidar com licenças em cada estado. Na Ásia também são vários países e nos outros continentes também, né? Licensing requirements. So for us, the USA, bearing in mind that currently we cannot issue our Visa cards, is our next key target market. So I think. Aí, um detalhe importante, como eles não estão conseguindo emitir o Visa, o cartão Visa lá nos Estados Unidos, é um ponto importante que eles vão atacar agora, né? Porque é um mercado muito grande potencial aí para ampliar. I think we're doing pretty well for Europe. We have a nice Visa card, we have a good program, active users with Na really Europa very está few muito bem, problems tem with bastante IBAN, cartões ativos briefly talk about e in a o minute. cartão So funciona our next razoavelmente bem. goal is North America. And with doing North America, that has positive knock-on impact to South America or Latin. Então, eles estão atacando agora a América do Norte, assim, principalmente os Estados Unidos, e ele acha que com isso ele vai ter um impacto positivo também na América do Sul. America, or however you prefer to call that zone. So these two can really be pushed together when it comes to Visa cards. So Porque os dois compartilham as this questões first slide is do not so cartão important. Visa, né? It just shows, the opportunity here. So how many crypto wallet users are, or how many crypto users are there out there? You can read hundreds of different surveys, but our estimate based upon all the available data out there is that it's about 200 million crypto users and 27 million. So the USA is by far the biggest country. So it seems logical, as I said, for us to target the USA next. And as I said, Visa isn't really very helpful for us being issued out of Europe. And why is Visa itself so important? Visa, let's put that in inverted commas. Visa is, an option. You could also talk about MasterCard, but they are the only really two options for payment cards. There is UnionPay. If you followed Crypterium for a long time, you'll know our UnionPay experiment didn't end so well. So it really is Visa or MasterCard. Visa were much faster than MasterCard. Visa have very attractive incentives for cryptocurrency companies. MasterCard's catching up, but Visa... O Mastercard está pouquinho atrás, mas Visa está And I just bem want to na frente explain nesse ponto. why it takes us a long time and why it's important. So, as I mentioned, the B2B, having an ability to spend your token on a Visa card is very important for all. Então, você ter essa possibilidade de gastar suas moedas usando um cartão Visa
é uma coisa muito importante também para o negócio B2B que ele está falando aqui. All our B2B users, and most of them say it's the primary reason why they are interested in working with Crypterium. So Muitas vezes até entram para Crypterium no negócio B2B por conta do cartão Visa. That's of course in our app, but the ability to say to your user base, oh, and you can also spend that token on a Visa card, is really a valuable proposition. And as you can see down here, this is one piece of data which I think I can release because it's just part of a wider. This is how much spending takes place on our Visa card effectively. And you can see that just over time, it just gets more and more and more. And bearing in mind, this is primarily Europe and Nós temos 3 milhões de cartões. If you then add in the US, etc., you can just see that there's no reason why that carry on going up, particularly with the B2B. But it's not as simple as it sounds. It's not like, well, Crypterium already has a Visa program, why don't you just issue cards to the USA? What actually happens is Visa, as a organization, is split into geographical zones, 5 zones actually. And Europe is one zone, USA is one zone. Ele está falando o seguinte aqui, né? Conforme a quantidade de cartões é aumentada, também aumentam os gastos. A gente pode ver que em abril aqui, nós tivemos um crescimento de 50% aproximadamente em relação a março, né? Está tendo um gráfico bem interessante. E o programa da Visa que a Crypterium está utilizando ainda tem alguns detalhes, porque a própria Visa está se dividindo em 5 regiões geográficas no mundo, que ele vai complementar agora. Card issuers, the companies that have the license with Crypterium, can issue to usually one zone and maybe 1.5 or 2 zones, provided that the second zone doesn't become too significant. But within this diagram, you've got the Visa network at the bottom, the rails, the road network, or whatever you understand. Then you've got something called a Visa issuing partner. That's the company that Visa works with as a license sort of provider. And BINs are basically the mechanisms by which individual accounts can be recognized. And to be a BIN sponsor, you can be slightly less than the bank, but for the purposes of this presentation, you have to be a bank. So for example, in the USA today, Metropolitan Bank is one of the primary banks issued. Está falando que a entidade precisa ter algumas licenças monetárias. E muitas vezes um banco pode ser aí um patrocinador de outras companhias que querem emitir seus cartões, né? Que ele está falando aqui de um banco americano que faz isso daí. Doing Visa cards to cryptocurrency companies. But the BIN sponsor usually doesn't actually do any of the processing work. They're just the licensed entity. So then essa companhia BIN sponsor, essa divisão, ela não faz todo o processo, ela é só a parte de licenciamento. You've got something called an issuer processor. They're the ones that basically move all the money into the Visa network. And then on top of that, you have something called the program manager, which do the onboarding of the customers, chargeback. Então, o issuer processor é o que faz todas as transações de fato, que traz o dinheiro para dentro da plataforma. E aí tem o program manager que vai fazer algumas questões de, por exemplo, contestações de transações, o relacionamento com o cliente, né? Backs, dispute resolution, all those type of things. And then, on top of that, you have somebody like Crypterium that is the customer interface. And we have to integrate with this lot. Now, we don't integrate with them all, but we have to, it's a significant integration. Some of these companies could actually be doing 2 roles at once. So the fact that we have a Visa application and the fact that we have a Visa program doesn't mean that when we go to the US it's much quicker. We have to basically start again because it's a completely different issuing, etc. So it is very high on our priorities list. We have chosen a US partner. Eles estão com uma grande prioridade nisso aí de emitir cartões Visa nos Estados Unidos, mas não é tão simples, né? Pelo que ele está dizendo. We have started the whole process, and if everything goes to plan, this takes from now to finish 5 months, 6 mais ou menos 5 meses para finalizar o processo. That means December,
maybe November, and even possibly October, but that means everything. Entre outubro e dezembro vai provavelmente estar emitindo cartões nos Estados Unidos. And when we launch them in the USA, it also covers Canada, and then also we can do a little bit of issuing to maybe some of the Latin American countries. I think it's a lot better to have a dollar-based card for Latin American countries perhaps than a euro-based card. So that's just... Então, o legal disso é que se ele conseguir levar para os Estados Unidos, isso aí vai abrir portas para ele levar para toda a América do Norte, Canadá, né, e também para a América Latina, Brasil e outros países aí. E aí vai ser baseado em dólar ao invés de baseado em euro, os cartões nossos. To cover Visa and really what we're trying to achieve. Okay, a quick update on really what we've done. So I would say we've let me jump to the next slide. Yeah, we launched IBAN. IBAN is an important part of our value proposition for Europe in particular, some other countries as well, but primarily Europe. We launched it in May. You can now send money in. You can use that fiat currency in. You can use that fiat currency to buy que eles lançaram em maio. Você agora pode enviar, né, o dinheiro e receber também. And you can sell crypto and put the fiat currency back into your IBAN account. And with Então, é isso para as contas da IBAN, você consegue vender, comprar, né, transformar o seu dinheiro em fiat de novo, em moeda local. In a few weeks, we should have the cash out to a bank account option. So right now you can buy and sell and keep the money in a fiat account, and within a few weeks' time, we'll have the ability to send that money to a bank account. Em poucas semanas, eles acham que vão ter a opção agora de você levar esse dinheiro que está na conta IBAN para uma conta corrente normal de banco. But primarily on top of that, our primary issue has been fixing things which haven't been working very well. O que eles têm trabalhado aqui entre em maio e junho, as propostas agora de corrigir algumas coisas, né? Well, I do follow all the chats. I don't read them religiously, of course, but I constantly check in, and I do know that our customer support has been inundated, with people just having small issues to resolve. But a lot of small issues mean that there's a bigger issue to resolve, in that your processes aren't working or that your systems aren't up to speed. And I've mentioned this before. We grew something like 6 times in the last 6 months. So, if we were doing 1 transaction 6 months ago, we're now doing 6 transactions per one. And we just didn't, we weren't 100% ready for it, let's be honest. And as a consequence, it takes now longer to load the app than it should. There's sometimes relogging in issues. So for the next 6 weeks, 8 weeks, we're more focused on fixing minor bugs and irritations than we are on launching new products. I think historically, though, it was right for us to launch all those new products, because those new products have enabled us adding additional pairs, new tokens, adding the savings options, things like that. Apesar dos problemas, ele está falando que foi bom ter lançado todos esses produtos, que isso permitiu ele expandir as carteiras, colocar mais moedas, né? E, enfim, tem muitos produtos agora, só que a qualidade está a desejar. They enabled us to grow 6 times, but now we've got to, fix the problems that created. I'm sure in an ideal world we should have done everything simultaneously, but we are where we are, and we are now sort of fixing those things that are more irritants than anything else. So you won't see a major product launch in the app probably in the next, maybe even the next 2 months. We've got other things that we want to focus on. However, we do also have other projects, other products that you Outros produtos que estão aí previstos a serem lançados. And why should you know about them? Because they're not aimed at a retail customer. And I've got a couple of slides here on something which we called Crypto Jeton. This is not an app-related product. We have at Crypterium, we've spent quite a lot of time developing products outside the Crypterium app, and this is one of those products. And I just want to explain how these type of products could also be incredibly interesting in the crypto space. So Crypto Jeton is focusing
if I'm trying to, I'll pick my words carefully here, on those higher risk industries, gaming sites, online casinos, entertainment, you can read into that what you wish. And another, let's say, higher risk industry. So, for example, in the USA, cannabis, which is legal in many states, would still be considered a higher risk industry when it comes to payments. For example, it might be legal in California, but at a federal level where a bank has its license, it's probably not so clear that it is legal, and therefore the bank is reluctant to make payments, say, to a cannabis company, even though it's completely legal in that particular state. And what happens for these type of companies is that they pay incredibly high fees for debit card or credit card transactions, or they just can't get any. O que ele está falando aqui é o seguinte: empresas de alto risco, como por exemplo cassinos, questões aí de empresas de maconha, que lá nos Estados Unidos é legalizado em alguns estados, elas têm aí problemas de altas taxas que elas pagam para fazer operações de débito e crédito. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele vai falar, isso aí pode ser uma porta de abertura para a Crypterium entrar e conseguir abarcar pouco desse mercado. At all. So, for example, an online casino probably struggles to get a card provider to enable their customers to make payments using payment cards. And if they do, then they might be paying even as much as 10%. So if you're paying £100, the card provider... Está falando aqui que eles pagam até 10% em taxas, né, nessas transações. Então, se tiver a Crypterium oferecendo uma taxa bem mais vantajosa, the casino in this case loses £10 before they even get going. But there are alternatives. This crypto boom has created basically a new business model. And I'll just explain the business model very, very briefly, just so you can see how outside the retail application, there are really some very exciting ways of doing things. So instead of the customer buying directly to a particular site, for example, we'll stick with a casino. There are ways around aqui, it which are 100%. Ele vai explicar o fluxo aqui do processo. Em vez do cara comprar direto lá do cassino, legal and already practiced in many other ways, but not with crypto. So effectively, the customer arrives on a website and he opts to buy a crypto using crypto jeton. It might be called something else. Please don't hold me to that. That's just how we call it internally. And then the customer is redirected to buy effectively a coupon. O cara vai comprar como se fosse cupom, crédito ali com a Crypterium, esse Crypto Jeton, que seria um nome aí provável, em vez de ele comprar direto com o cassino ou outro serviço. The coupon results in basically a coupon code. You know, you've seen this. I'm sure you worked it. If you buy, for example, I don't know. Vou avançar pouquinho aqui. Customers already basically a coupon code. You know, you've seen this. So effectively, the customer isn't buying anything from the gaming site directly. They're effectively buying. Então ele vai comprar and then we send that cryptocurrency com a Crypterium, no caso, ao invés de comprar diretamente com o cassino ou a empresa qualquer. Isso vai facilitar para a questão legal aí para eles evitarem essas taxas altas. Because first of all, some customers can't get payment capability at all, and secondly, they'll pay maybe 8%. Whereas if they were working with us, they get as little as 2% fee. Maybe it could even be less if there's huge volume, but let's say 2 to 3%. They get the money instantly, and it's paid in stable currency. Now, if you think about the type of industries we're talking about and the type of money that goes through those industries, it is very realistic that within a short period of time, the amount of money that goes through a crypto jeton could exceed all the money that goes through the crypto. Com a taxa aí baixando de 10% para 2%, os fundos caindo instantaneamente, né, em moeda, no caso o SDT, que é uma stablecoin, isso aí é muito mais vantajoso. Retail app. Now this product is ready to launch. We've got a number of customers Já está already pronto esse produto para se lançar. and this is one of several products that we have. We have another one called Instabutton, which I'm not going to go on to now, about buying crypto through a slightly different structure. So there are many things taking place in Crypterium that are not app related, but really. So thank you for created basically a new business model, crypto. They get as little as they're not app related,
but really could generate very significant volumes and income, and is also very good for the. A live já terminou, a gente vai acompanhar até o final aqui. Finally, actually no, not finally, I've got one more after this. I'll talk about our tokens. I thought I'd just explain to you now that we've done a crowd investing focus on. So thank you for joining, and hopefully you'll all have a nice weekend. Goodbye now. Mike, deixa eu ver aqui, parece que meu saiu aqui da sincronização. Ia falar mais alguma coisa? Finally, actually no, not finally, I've got one more after this. I'll talk about our tokens. I thought I'd just explain to you now that we've done a crowd investing, just so people understand how we are structured. Vai falar pouquinho agora de como eles fizeram esse crowd investimento, no caso da Cedars. Vai falar pouquinho como que a empresa está estruturada, né? Eu dei pausa aqui, fui querer colocar na questão de live lá, deu um pau. Vamos ver se vai voltar. Só um minuto. So there are many things taking place in Crypterium Vamos ver aqui. that are not app related, but really could generate very significant. Tá meio travado aqui, gente. Deixa eu tentar voltar aqui. Não sei se é porque a live já terminou e a gente está tentando pegar. I've got one more after this. I'll talk about our tokens. I thought I'd just explain to you now that we've done a crowd investing, just so people understand how we are structured. Tô carregando aqui, mas deixa eu tentar dar uma atualizada aqui. Talvez, como a live está terminada, ele está... Buying anything from the gaming side directly. They're effectively buying cryptocurrency, and then we send that cryptocurrency. We have another one called all our services. That holding company effectively has two, other go on to now about buying crypto through tokens. I thought I'd just explain to you now that we've done a crowd investing, just so people understand how we are structured, and so that you see what it is that people have invested in. So people have invested so far in Crypterium AS Estonia. It's a holding company. Bom, então, está explicando um pouquinho a estrutura da empresa, né? Até agora, a gente investiu nessa empresa Crypterium AS, que é baseada na Estônia, tá certo? Foi baseado nesse país por uma série de questões aí legais que favoreciam isso daí. Holding company effectively has two, other companies. It has commercial. Então, essa empresa principal, ela tem efetivamente mais duas empresas aqui, né? Essa Commercial Rapid Payment Technology, que é baseada no Reino Unido, e a Crypterium Shared Service em Moscou. Então, tem três países aqui compartilhando a empresa: Estônia, Reino Unido e Moscou, né? Nessa do Reino Unido, os diretores são Steven Parker e Austin King, e na Crypterium Shared é o Anton Kulikov. Rapid Payment Technologies, and what we call Crypterium Shared Services. So any business that went through Crypterium Commercial Rapid Payment Technologies, that is a mouthful, by the way, but if you spot it, CRPT, which is our token, we thought. Então, a sigla da empresa é CRPT, né? Já tem relação com o token. But it was clever when we set it up. It's probably not so clever now. All our services are basically managed through our shared services center in Moscow. Então, o centro de serviços, no caso, é em Moscou, né? A central deles. We are managed through an executive board, although we don't. São gerenciadas essas empresas por um comitê executivo. Basically meet in Estonia to do that. Of course, we can do all those things through Zoom.
é assim, eles não ficam se reunindo na Estônia para fazer todos esses gerenciamentos, principalmente nessa época de pandemia, né? Muitas coisas são feitas pelo Zoom ou outros etc. aplicativos. And we are in the process, as I said, of setting up an advisory board. Stephen Parker and myself, we're based in the UK, but we are both in this executive committee, and then we have Anton Kulikov, who is our managing director. Maybe we'll get Anton one day to present on this. And I'm not going to go through this, but just to give you a feel, we're a pretty big team now. We've got well over 120 people based in Moscow alone. Stephen and I have sort of daily roles working with this particular team. My primary areas are... Eu não ouvi bem o número, mas é cento e poucas pessoas lá em Moscou, e o Steven e o Austin estão trabalhando diretamente com eles. Strategy, sales and investments, and Stephen's is much more on the compliance and making sure that we are basically properly governed. Então, a divisão de tarefas o Steven está mais na questão do compliance, né, as questões legais lá e tal, enquanto o Austin cuida da parte de vendas, prospecção de clientes, esse tipo de coisas. But then the day-to-day sort of running of many of our aspects are done in Moscow. Anton, as I've met, some of you will know George, for example, who's our Chief Marketing Officer, and we're adding to this team all the time. Nikolai and I, for example, we worked together in one of my old companies some 10 years ago. So we're constantly adding to this team. Everybody speaks excellent. Ele está mostrando aqui um diagrama onde tem os principais envolvidos aí nas decisões, né? Por exemplo, o Steven Parker, ele trabalha diretamente com o Anton Kulikov e com o Austin King, né? O Anton Kulikov, ele tem aí esse Timur, não sei pronunciar, Gavrilov, que cuida do B2B, do B2C. O George Kreshulkin, que mexe com a parte da marca, de propaganda, a parte de copywriting e o design, né? O V. Polushnikov mexe com as parcerias, né? As parcerias do produto e parcerias bancárias também. E o Nikolai Fatyanov mexe com a parte legal, com a parte de chefias. Deixa eu só desligar, só um minuto, gente. Estou usando o celular como webcam aqui. Então, a parte de relatórios financeiros, enfim, né, a parte mais burocrática. Vamos ver o que ele vai falar em seguida. Tem aqui para quem quiser depois ver melhor. Fluent English. I've all got very good experience. Timo, for example, who's now our Chief Product Officer. His background is not financial services, but he's been involved with some applications that have had over 15 million users. Esse cara aqui, ele não tinha um background tanto financeiro, mas ele tinha um background com empresas, com aplicações que tinham milhões de usuários, né? Então é bem legal. And we thought it's more about user experience and making sure that we deliver that right experience than it is to work out what's the next savings product. To be honest, the next savings product is not complicated to do, but making sure the user experience is. Então a escolha dele foi por conta da experiência com o usuário, né? Eles esperam entregar a melhor experiência possível aí. So we have a big team, 120 people. UK is not so big. Assim, eles têm um time grande, 120 pessoas. 5 or 6 people. No Reino Unido, 6 pessoas. And Estonia is, I think, 4 people. Na Estônia, 4 pessoas. But most of our people are based in Moscow, and as I said, we have an a maioria desse time aí está realmente em Moscou. Executive committee, which is managed by Stephen or chaired by Stephen, and soon we will also have an advisory board. E como ele falou anteriormente, logo eles vão ter uma mesa aí de aconselhamento que vai ter não só executivos, mas pessoas da área técnica, enfim. I just thought that would be interesting. Forgive me if it wasn't. Finally, we'll talk about our tokens. We carry on pretty much burning the tokens at the same rate. I think we'll see the next big upside in a few months' time. Falando aqui da queima dos tokens, né? A gente teve uma queima bem pequena aí no 2020. Teve um crescimento entre outubro para frente,
Janeiro foi, acho que, a maior queima, né? Ele está com o logo dele em cima aqui, então dá para a gente ver muito bem a queima de abril, mas acho que tem os dados aí no grupo também. Ó, fevereiro caiu 50% em relação a janeiro, março recuperou e abril parece que está igual ao março, olhando aqui pela barra, né? Basically our B2B start kicking in and the Visa cards that we issue. Ele acha que vai nos próximos meses aumentar muito, porque os negócios B2B estão aumentando e também Visa, né? Aí os gastos utilizando o cartão Visa. From our B2B start to be issued. As I say, it takes a while for all of those services to have the token integrated, to have the Visa. Ele falou que isso aí demora um pouquinho para ter todos esses parceiros B2B, ter aí o token integrado, assim como no caso a emissão dos cartões Visa. Card issued, etc. So I think we'll see the next kicker in this area in a few months. Então ele acha que nos próximos meses a gente vai ver um boom aí, né? Um aumento bem grande dessa queima. É o que se espera, né? But we continue to burn at roughly 130, 140,000 tokens a month. Nothing really to specifically add here. And then the roadmap. Some things were a little bit slower than I'd like to be. I hope. No roadmap aqui ele está falando que algumas coisas têm sido um pouquinho mais lentas do que era previsto, né? That we would have subscriptions ready. Now we don't have subscriptions ready yet, and that's because of what I said before. We decided it's more important to fix the things that are not really working. Então, a parte de subscriptions que eles estavam aguardando ter pronta agora, ela ficou um pouquinho atrasada. Por quê? Essas subscriptions vai te permitir ter acesso a alguns serviços, né? Como, por exemplo, a previsão de preços, enfim, algumas coisas, baixar as taxas, né? Então, a pessoa acho que vai pagar um certo valorzinho mensal e com isso ela vai ter alguns benefícios. Eles deixaram isso aí de lado porque eles estão resolvendo os problemas primeiro, né? Melhorando a qualidade dos serviços que já estão prontos, para depois abarcar isso aí. Before we move into some of the other areas, but we did make some significant effort for KuCoin. In particular, you'll have seen a new pair with you. Então, eles concentraram um esforço grande na KuCoin para lançar o par USDT que a gente está vendo agora, Crypterium USDT, né? USTD. We've also got some marketing activity, trader contests, advertising going on those platforms. Tem aí também algumas iniciativas que vão ter nessa plataforma, como um concurso aí de trading, né, uma competição, igual eles tinham feito na Binance Dex algum tempo atrás, e a parte de marketing também. Unfortunately, our timing probably couldn't have been much worse. I guess a lot of you listening to this are crypto owners, and you don't need me to tell you that the last week has been a tough week in this space. We all. Tá aqui falando que infelizmente o timing, né, esse tempo que eles estão conseguindo entregar as coisas não poderia ser pior, porque como todo mundo sabe, o Bitcoin deu uma queda aí, chegou aos 29 alguma coisa, né? E está numa indecisão, né? Não sabe se ele vai fechar a semana abaixo de 40, então está num período de indecisão, e isso daí a gente viu que afetou muito a Crypterium, né? Expected a correction. I just don't think anyone expected the correction to be quite so dramatic. I think, for what it's worth, that we're going to be flat for a month. In 1 month's time, you'll probably laugh at me, but I think we're going to trickle along around this space for a while. So. Então ele assim está prevendo que a gente vai ficar meio que lateralizado, né? No token aí, o valor. A gente viu que caiu bastante, provavelmente vai ficar lateralizado por um mês, pelo que ele está prevendo. Hopefully, as we carry on those promotions, our token can start to stand out. We've engaged. Ele tem esperança de quando começar essas promoções, esses concursos aí, né? Essas ações de marketing, o token possa acompanhar. Another company, a marketing company, to specifically talk about Crypterium and how the token is an important part of Crypterium. Estão aí contratando uma empresa
específica aí de marketing para levar adiante aí a bandeira do Crypterium e falar, né, de uma forma mais profissional. A gente sabe que o departamento de marketing deles tem sido muito ruim, né? Ninguém sabe que a Crypterium existe, fora aí da base de usuários, praticamente. Então isso aí precisa ser muito mudado. Crypterium. And then the subscriptions kicks in. And what I mean by subscriptions is, you can carry on the pay-as-you-go strategy, every single trade, every single saving, etc. Or you can pay a small fee every single month, and you can get various services at significant discounts or improvements. And those people who already have Justamente, as subscriptions, você vai pagar uma taxinha e vai ter desconto na maioria das coisas. Tokens or see the benefit of owning tokens will get those subscriptions at a much reduced or even free. Sim, se você for um holder de tokens, o preço dessa subscription, dessa assinatura, vai ser barateado ou até de graça. Então é importante, isso aí é um negócio legal. Of cost. So this probably isn't rolling out quite as quick as I like, but it is rolling out. Como ele está dizendo aqui, provavelmente não está indo tão rápido quanto gostaríamos, né? Mas we haven't given all our attention just to the crowdfunding. We have put a lot of effort into the token. Timing was pretty rubbish, but eles não se dedicaram somente aí à rodada das seeders, né, de crowdfunding, mas tem se dedicado ao token também, mas o timing realmente não foi legal. Let's hope that if we stay flat, we can actually stand out a bit from the crowd. We are also, I cannot name the exchanges, but we are also expecting to be launched on at least one exchange, probably two exchanges. We have done all the necessary things that are. Tá falando que eles estão esperando lançar entre uma e duas exchanges. Vamos ver quando. To make that happen, we're now basically waiting for our partners to switch us on. And I can guarantee to you that when we launch them, you will know the names of these exchanges. They're not some small exchange. Então, uma coisa importante aqui. Ele quer garantir que quando for lançar essas exchanges, vão ser exchanges conhecidas, não pequenininhas como HIT, BTC, Coin, Liquid, né, que foi as que a gente tem até hoje. Isso é uma boa notícia. You've never heard of, you will definitely know them and be quite happy, I think, with the choice that we made. Então ele acha que vão ser exchanges bem conhecidas e a gente vai ficar bem feliz com o resultado. Vamos ver, né? That's it. I hope that the software has worked all the way through this, because otherwise I've been talking to myself for a very long time. I will now finish this live stream and I will check out the questions. I will try and respond to the questions for the next 10 minutes or so, and then anything I miss I will pick up and we'll post later. So hopefully that was interesting. I didn't bore you too much, and we'll do another live stream roughly this time next month, and I'll try and think of something vai fazer outra live mês que vem. else that's new I can focus on. So thank you for joining, and hopefully you'll all have a nice weekend. Bom, goodbye now. All right. Então, gente, era o seguinte, né, algumas questões que a gente tinha foram respondidas, outras nem tanto. Né, a questão das exchanges, eles não deram prazo, né, eles estão meio que empurrando com a barriga. Né, a gente não sabe quando vai ser, pode ser daqui um mês, 2 meses, 1 ano, a gente não sabe. Né. A verdade é que isso aí foi prometido já há bastante tempo, né, era para a gente já ter essas exchanges prontas. Tem produtos aí que são muito inferiores ao Crypterium, né, tem muito menos serviços disponíveis, produtos mesmo, e já estão bem mais valorizados, né? Então, acho que o que a gente tem que fazer agora é aguardar realmente esse prazo de alguns meses, né? Não sei quanto a vocês, mas eu estou participando daquela poupança dos 21%, então até o fim do ano eu vou deixar meus tokens quietos lá, depois a gente vai ver. Se for o caso, eu vou diminuir um pouco o meu aporte, né? E já falei isso para alguns colegas, e investir em outras áreas, né? O mundo cripto é muito grande, temos milhares de moedas aí, não adianta a gente querer ficar só em uma, né? Colocar todos os ovos numa cesta só, né? A ideia é de diversificar, isso aí é uma lição que a gente tem que aprender.
Vamos dar uma olhadinha aqui só nas perguntas, que eu acho que pode ser importante, né? Ó, aqui o Bogdan Med perguntou, quantos usuários Gold Platinum já temos no app? Então, ó, combinados, a gente tem mais ou menos 200 pessoas Gold e Platinum. Pouca gente, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse nome aqui, o Emmanuel Okekshu, esse nome aí, né? Quando vocês vão adotar o BSC, a rede BSC, né? Para a gente poder comprar BNB e outras moedas, é uma boa pergunta eles responderam, né? Ele vai levar essa questão para o marketing e aí pediu um endereço para responder isso para o cara. Então a gente provavelmente não vai saber a resposta. Vamos ver mais comentários aqui. Aqui o cara está reclamando que teve 12 dias e não teve uma atualização. Outra pergunta, por que eu não posso transferir XRP para uma Trust Wallet? Né? Ele não consegue responder isso agora, mas vai checar com o time. Né? E também perguntando por que a taxa de XRP no empréstimo é diferente do preço atual. Isso aqui é provavelmente porque como a Crypterium só está listada na KuCoin, Liquid e na HitBTC, pode variar um pouco, né, as taxas. Aqui reclamando onde estão meus toques XRP, 12 dias, eu não consigo fazer um saque, tá vendo? Algumas questões de saque, todo mundo sabe que a parte do saque tem sido problemática, né? Eu já deu até o ticket number aqui. Aí o cara que falou, o Craig, para eles continuarem trabalhando no acesso para os Estados Unidos, né? Falando, o Kieran continua reclamando que eles não respondem aos e-mails e o suporte ao usuário não consegue fazer nada, né? Ele está reclamando que ele precisa do XRP dele, assim, para ontem, né? Outra pergunta aqui, quando que as questões, os problemas do app vão ser consertados? Por exemplo, problemas no IBAN, para você comprar diretamente stablecoins aí com o cartão de crédito, né? E tem mais algumas questões aqui que não foram respondidas, nenhuma delas, né? Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente tentou acompanhar a live, não dá para acompanhar totalmente ao vivo porque a gente precisa dar umas pausinhas para explicar, né, algumas coisas, né? Mas a gente ficou aí uns 10 minutos atrás deles, então eu acho que foi razoável. Tivemos aquele probleminha também do Facebook lá que não estava carregando, né? Então espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar um like aí, a gente vai fazer uma nova live mês que vem acompanhando a live oficial, tá certo? Então eu vou compartilhar novamente essa live lá nos grupos oficiais, no caso na comunidade do Brasil. Talvez eu compartilhe no grupo americano também, no US lá, tá certo? Obrigado a todos que assistiram aí e qualquer dúvida ou se vocês tiverem alguma reclamação ou sugestão para a próxima live, deixa aí os comentários de vocês, por favor. Eu peço desculpas que eu estou com o nariz um pouco entupido, tive uma gripe forte, mas a gente queria fazer essa live aí, então a gente se propôs a isso, tá bom? Grande abraço a todos e é isso aí.